Eu quero então convidar você a estar conosco, celebrando a Deus, a sua palavra, ouvindo nesse momento a mensagem que será compartilhada, mensagem essa que também me desafia nessa noite, que me faz pensar no que Deus espera de nós, no que Ele pode fazer por nós também. E nesse momento eu quero convidar você então a estar compartilhando comigo essa mensagem que nos leva a desafiar os nossos gigantes. Estamos vivendo tempos em que gigantes estão aparecendo. Esses gigantes, eles têm suas mais diversas formas. Os gigantes podem ser enfermidades. Os gigantes podem ser a situação de dor e de sofrimento. Os gigantes podem ser o medo e a insegurança. Os gigantes podem ser problemas financeiros. Os gigantes podem ser qualquer tipo de ameaça que esteja ao nosso redor, que possam tirar aquela alegria, aquela paz, a segurança que nós sentimos. Então eu quero convidar você a se lembrar de que gigantes, eles são vencidos pela força de Deus. Esse é o tema da mensagem dessa noite e que nós vamos compartilhar nesse momento. Gigantes são vencidos pela força de Deus. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês está lá em 1 Samuel 16 e 17. Eu não vou ler todos esses dois capítulos porque ele seria muito longo para que nós pudéssemos apenas nesse momento fazer a leitura. Mas eu quero incentivar você em casa a estar fazendo a leitura desses dois capítulos da palavra de Deus em 1 Samuel 16 e 17, aonde nós vemos ali a história de Davi, quando ele é ungido para se tornar o novo rei no lugar de Saul, e então, logo em seguida, nós temos a batalha de Davi entre Golias e Davi, né, e ele sai vitorioso. Mas a gente quer aplicar algumas coisas aqui ao nosso contexto. A história da batalha entre Davi e Golias, ela é muito conhecida, e ela trata de uma situação que é compartilhada até mesmo com crianças, é compartilhada em situações de palestras motivacionais. É uma batalha épica que se tornou uma grande fonte de inspiração diante dos desafios, diante das circunstâncias que muitas vezes nós enfrentamos. E como que essa história, ela se aplica nos nossos dias, no nosso contexto? É exatamente isso que eu quero compartilhar com você, meu amado, minha amada, você que está aí com a gente, participando do nosso culto. A história bíblica narra aqui como que o medo, ele pode exercer um efeito terrível sobre nós, enfraquecendo as nossas forças, fazendo-nos pensar que nós vamos ser incapazes de suportar ou de superar esse momento que nós estamos vivendo. Um dos relatos que eu quero destacar, que está numa outra referência bíblica, lá em Números, os capítulos 13 e 14, eu também não vou ler esse texto, mas ali fala de uma situação, um momento onde o povo de Israel, depois de andar 40 anos pelo deserto, eles agora estão chegando à fronteira da terra de Canaã, a terra prometida, a terra que Deus havia prometido que lhes daria como propriedade, como posse, para que eles pudessem ali usufruir de descanso, de alegria, de prazer, de prosperidade, numa terra que frutificava. E o que Moisés ele vai fazer? Ele vai pegar um líder de cada tribo de Israel, eram 12 tribos, ele vai pegar aqueles líderes e ele vai enviar aqueles líderes àquela terra, a terra de Canaã, para que eles andassem por aquela terra e olhassem aquela terra e trouxessem um relatório para verem se não era verdade de fato que Deus estava prometendo uma terra abençoada. E quando eles vêm trazendo caixos de uva que são carregados por 2 homens. Eles vêm trazendo coisas ali que são de uma abundância tremenda. Mas quando eles apresentam um relatório para o povo de Israel, eles vão virar-se para o povo e falar assim: é verdade, aquela terra é frutífera, aquela terra é próspera, mas... E esses mas é que é o nosso grande problema, meus irmãos. Esses mas é que é o nosso grande problema.
Porque sempre esses mas e esse se, né, é o que muitas vezes nos trava e não nos deixa crescer, não nos deixa desenvolver. E o que acontece ali é que eles apresentam um relatório positivo, mas junto com esse relatório positivo, eles enfatizam um relatório negativo, aonde eles vão dizer que naquela terra havia gigantes, haviam homens de estatura elevada, homens que eles seriam incapazes de superar numa batalha. E eles vão dizer que, olha, diante deles, nós somos como gafanhoto, nós somos como insetos, nós seremos incapazes de derrotá-los. E aí sabe o que acontece? O povo começa a chorar. O povo eleva a sua voz e começa a chorar, começa a fazer birra, começa a prantear, começa a se revoltar. E eles começam a reclamar dizendo, Deus nos trouxe para cá para nos fazer morrer. E isso era uma grande inverdade, uma grande injustiça contra Deus, porque Deus, eles havia sustentado aquele povo durante 40 anos no deserto, dando alimento, dando água, dando proteção. E eles estavam acusando a Deus de modo injusto. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão se levantar contra Moisés por causa daquela situação de medo, por causa daquela situação de angústia, de insegurança. Eles vão se levantar contra Moisés, eles vão se levantar contra Josué, contra Calebe, contra aqueles que estavam incentivando-os a confiar em Deus. E eles vão pegar pedras e na hora que vão querer apedrejar aqueles homens, a glória de Deus se manifesta no tabernáculo e aquela glória assusta todo mundo e Deus ele se manifesta ali tremendamente indignado com a rebeldia daquele povo, com a falta de confiança daquele povo. E é onde Moisés ele vai interceder por aquele povo, para que o povo não fosse destruído por Deus, porque Deus havia ficado indignado. Tem uma coisa que deixa Deus indignado, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de confiança, é a nossa gratidão. E naquele momento ali, Moisés intercede, Moisés ele clama a Deus por misericórdia, e Deus então falou, olha, então tudo bem. Mas esse povo não vai entrar, essa geração não vai entrar nessa terra. Eles vão dar meia volta e eles vão pegar o caminho rumo ao deserto. E eles vão todos morrer ali no deserto. Só vai entrar nesta terra os seus filhos. E aquele povo fica desesperado e agora eles querem entrar. Depois da condenação, depois da sentença, agora eles querem entrar. Mas só que a porta já estava fechada. Aqueles que quiseram arriscar, subir as montanhas, para lutarem contra aquela nação, aonde estava a terra prometida, morreram por causa de não estarem obedecendo a Deus. Sabe, meus amados, muita gente vai deixar de entrar no céu, exatamente por causa da sua rebeldia. Exatamente por não confiar em Jesus. Muita gente, quando se deparar com a situação de calamidade, quando se vê diante de Deus, vai desejar o socorro do Senhor, mas aí o tempo já vai ter passado. Como dizia o profeta Isaías, ele dizia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Mas muita gente está deixando Deus de lado. E é por isso que encontra fraquezas. Esse povo de Israel enfraqueceu-se. Se eles tivessem confiado em Moisés, se eles tivessem confiado na palavra de Deus, eles teriam vencido os seus medos e os seus gigantes. O medo condenou aquele povo. O medo que não é dominado, ele nos leva a pecar contra Deus. O medo, ele precisa ser combatido com a fé, com a confiança em Deus. E aquela geração, por causa do medo, perdeu a bênção,
perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida e acabou morrendo no deserto. Isso não é diferente em relação à vida espiritual. Deus nos fez promessas de uma nova terra, de um novo céu, através da fé em Jesus Cristo. Nós podemos escolher aonde nós vamos focar os nossos olhos, se nas circunstâncias que estão acontecendo nesse mundo, e desanimarmos por causa dela, ou se nós vamos confiar e olhar para as promessas que Deus nos fez. O povo de Israel escolheu focar nos gigantes, e por causa de focar nos gigantes, enfraqueceu-se em espírito e acabou morrendo no deserto. Deus nos faz um chamado para que nós confiemos, escolhemos, olhar para as suas promessas e guardá-las no coração, para que nós possamos vencer cada uma das nossas batalhas. Em suma, o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Gigantes são vencidos pela força que vem de Deus, de mais ninguém. Aquele que não confia em Deus, mas na sua própria força, cedo ou tarde, ele vai encontrar um gigante à sua altura, que não terá condições de vencer, senão pela força de Deus. Foi assim que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul era aquela pessoa que era a mais bela aparência que havia no meio de Israel. Ele chamava atenção pela sua altura, ele chamava atenção pela sua beleza, ele vinha de uma família próspera, uma família rica, então ele se tornou rei. E o que acontece é que aquilo que é típico, no caso das pessoas que se encantam com o status, com o poder, com a fama, com o dinheiro, aconteceu com Saul. E ele começou a pensar que era intocável, a pensar que era indestrutível, a pensar que nada lhe aconteceria. E ele começou, inclusive, a violar as leis de Deus. Ele começou a deixar a palavra de Deus de lado. E foi exatamente nesse momento que Deus o rejeitou como rei. E ele foi buscar para si um outro rei, que este rei nós vamos conhecer, se chamará Davi. Sabe, e é interessante que não demorou muito para Saul encontrar um gigante que o deixou apavorado. Golias desafiou os exércitos de Israel e Saul não sabia o que fazer. Ele era a pessoa mais vamos dizer assim, mais apropriada para poder lutar contra Golias. Ele era o mais alto do povo de Israel. Ele era o rei. Ele era aquele que deveria dar o exemplo. Ele era aquele que deveria comandar as suas legiões com coragem. Mas ele foi o mais covarde de todos diante do gigante, porque a sua força havia se extinguido, porque Deus já não estava mais com ele. Ele estava sozinho. E quantas pessoas, queridos, quantas pessoas hoje estão querendo resolver seus problemas sem Deus? Estão querendo resolver seus problemas com as suas próprias forças, com as suas próprias energias. E é por isso que não encontram sucesso. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, primeiro ponto dessa mensagem, é que gigantes, eles são vencidos quando nós não olhamos para a sua aparência. Golias, ele era aquele gigante que ele vinha, ele se apresentava, e então ele fazia o desafio, e aí todo mundo ficava com medo e se escondia. Mas eu quero dar uma dica que vem do próprio Deus. Essa dica ela é encontrada quando o profeta Samuel, ele foi até a casa de Jessé para ungir a Davi, que iria se tornar rei no lugar de Saul. O texto bíblico diz que quando Samuel, ele olhou para o filho mais velho de Jessé, Eliabe,
Ele pensou assim: olha, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Vou pedir que coloque esse texto na tela para vocês acompanhar. Olha o que Samuel falou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Veja que nessa resposta que Deus dá a Samuel, fica bem claro por que nós devemos confiar em Deus. Nós somente somos capazes de ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós precisamos confiar em Deus exatamente porque nós não conseguimos saber o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Nós não conseguimos saber o que está por trás daquilo que apenas os olhos veem. Somente Deus consegue desvendar os mistérios. É essa a razão da nossa insegurança. Eu tenho uma filha de 9 anos. Ela ainda está naquela fase ainda de se libertar do medo. Eu já disse para ela, quando eu era da idade dela, eu também tinha medo. Na verdade, todos nós, quando estamos nessa fase, nessa idade, entre 7 e 9 anos, nós temos medo do escuro. Sabe por que no escuro nós temos medo? Exatamente pelo fato de que nós não conseguimos ver direito. E como nós não vemos direito, a sombra dos objetos logo vai dando asa à nossa imaginação. Logo vai dando asa à nossa imaginação. Eu me lembro que uma vez eu estava num acampamento, estava eu e um amigo meu, e nós estávamos saindo, de um alojamento, e já era assim, estava escurecendo, já não estava dando mais para ver direito, e nós estávamos indo em direção à capela, em direção ao lugar onde aconteceu o culto. Quando nós saímos da porta, e nós olhamos para a nossa esquerda e vimos assim, bem adiante, alguns metros, vimos um vulto escuro, parecia um touro, uma coisa monstruosa. E qual foi a nossa reação? Vazar, sair correndo. Nós corremos em disparada até a capela, porque a gente não sabia o que era aquilo. Quando o dia clareou pela manhã, e nós fomos olhar naquela direção, era uma árvore. Mas o que o medo ele faz? Ele cria imagens, ele cria sensações. A verdade é que a mente de uma criança ainda não entende tudo o que vê, e esse é o tipo de medo, esse tipo de medo ele só passa gradativamente quando você vai crescendo e vai compreendendo aquele espaço onde você está, o que tem naquele lugar, vai começando a compreender como as coisas funcionam naquele ambiente. Só que tem uma coisa, qualquer coisa que seja novidade, qualquer coisa que saia da rotina daquele espaço seguro, daquele espaço controlado, não importa a idade, qualquer coisa que seja uma novidade para nós, vai se tornar novamente uma fonte de insegurança, uma fonte de temor, uma fonte de medo. E é essa a razão porque a nossa tendência é tentar manter tradições, é tentar manter velhos hábitos. Você já viu como que um hábito é difícil mudar? Vocês já perceberam como que é difícil você mudar os seus hábitos? Exatamente porque os hábitos já estão acostumados, eles já são uma zona de conforto, é a área de segurança. Agora tenta mudar um hábito. Eu acho interessante o autor do livro Direção Divina, Greg Groeschel. Ele fala que nós deveríamos tentar mudar um hábito por ano. E foi assim que ele começou a fazer na vida dele. Puxa, mas um hábito por ano não é muita coisa?
Não, é a realidade. Tente mudar vários hábitos em um ano e você vai se sentir um fracassado. Tente mudar um hábito por ano e você vai ver que difícil é aquele novo hábito. Pensa, por exemplo, você que gostaria de emagrecer. É um grande desafio você mudar hábitos alimentares. Você que gostaria de parar de fumar. É um grande desafio parar com o cigarro, especialmente em momentos de ansiedade. Pense você, que gostaria de acordar mais cedo para orar todas as manhãs, mas você trabalha até tarde algumas vezes. Como é difícil mudar hábitos. Eu quero incentivar você a tentar mudar um hábito por ano para que a sua vida se torne melhor. Comece pela oração. Comece por uma vida de oração. Tente estabelecer um hábito de ter uma vida como a de Daniel. Daniel, ele costumava orar pela manhã, ele orava à tarde, orava no final da tarde, buscando a face de Deus. E sabe o que aconteceu? Através da oração, ele se tornou sábio. Ele se tornou um homem que aprendeu a desafiar seus medos. Quando ele teve que ser jogado na cova dos leões, ele se entregou completamente nas mãos de Deus, mas ele confiava que o Senhor estava ali, era capaz de livrá-lo. E Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Mas toda novidade é desafiadora, toda novidade nos traz medo, nos faz nos sentir inseguros, nos tira do ambiente controlado. Muitos são resistentes em aceitar novos desafios, novas circunstâncias, novas ideias, exatamente porque toda novidade te obriga a trilhar um caminho que você ainda não conhece. E é isso que gera a insegurança. A verdade é que o gigante, ou esse desafio, na verdade, não é o problema. O gigante, propriamente, ele não é o problema. Aquilo que você vê como gigante não é o problema. Qual é o problema, então? O problema é o valor que nós damos à aparência do gigante. O problema é o valor que nós damos à aparência do gigante. Nós olhamos para ele. Nós não entendemos ele e nós começamos a viver pelo medo. E quando você começa a viver pelo medo, o que você faz? Você age na defensiva. Começa a viver em defensiva, você não se expõe, você não parte para a batalha. Você muitas vezes fica na defensiva, fica comentando, reclamando, igual fez o povo de Israel. Somos como gafanhotos. Exatamente por quê? Porque eles não conheciam o poder que estava do lado deles. Eles não conheciam o poder de Deus. Quando Deus disse a Samuel para não olhar para a aparência, naquele momento, Samuel passou a ter a necessidade de que o Senhor o orientasse quanto à escolha que ele deveria fazer. Para descobrir quem era o novo ungido que seria rei de Israel no lugar de Saul. Ele precisou confiar em Deus. E aí então vem o segundo ponto dessa mensagem dessa noite que quero compartilhar com vocês. Gigantes são vencidos quando nós temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Samuel era reconhecido em Israel como sendo um homem de Deus. E quando ele chegou a Belém, inclusive, a Bíblia diz que os líderes locais ali de Belém perceberam que Samuel estava chegando, e sabe qual foi a reação deles? Eles se aproximaram de Samuel, tremendo e com medo, e perguntaram a Samuel: você vem em paz? Samuel disse: sim, eu venho em paz. Por que essa reação daqueles homens? Porque eles sabiam que Deus agia por meio de Samuel. Samuel era um profeta reconhecido em todo Israel. Eles sabiam que Deus agia por meio de Samuel. E isso acontecia porque Samuel era um homem completamente obediente à voz de Deus.
mesmo sabendo que se o rei Saul descobrisse que ele havia ido a Belém para ungir o novo rei, ele seria morto. Samuel confiou em Deus e seguiu exatamente as instruções. Samuel era um profeta, era um homem completamente submisso, completamente fiel à voz de Deus. E era exatamente essa obediência de Samuel que garantiu a Samuel a sua sensibilidade espiritual necessária para conhecer qual era a vontade de Deus e tomar a decisão certa. Uma das coisas que fazem gigantes aparecerem é quando nós temos que tomar decisões importantes. Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele relata que certa vez um mestre da lei, que era um religioso, que usufruía de certo prestígio na sociedade, ele disse para Jesus o seguinte, está lá em Mateus 8, 19 e 20, ele fala assim: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus quis dizer aqui para aquele homem foi o seguinte: olha, você quer mesmo abandonar o seu status social e seguir alguém que nem sabe aonde vai dormir? Foi isso que ele quis dizer. Você tem certeza de que você quer escolher essa vida? Você vai abandonar todo o seu prestígio, você vai abandonar a sua casa, a sua família, você vai abandonar, sabe, o seu status, na verdade, como um mestre da lei, como um fariseu, porque você está seguindo alguém que é visto pelos fariseus como um fora da lei, porque era assim que era visto Jesus. Você vai abandonar tudo isso para seguir alguém que não sabe nem aonde vai dormir? Tente se colocar na posição daquele homem. Pense você como sendo aquele homem. Você diz assim: eu quero te seguir, Senhor Jesus. Mas aí Deus vira para você e fala assim: ok, venda a sua casa, doe aos pobres e vai fazer missões lá na África. Você iria? Muita gente diz: eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu quero Jesus, mas na hora em que Deus pede que tome uma decisão, elas se acovardam. Sabe, ele queria seguir Jesus, mas quando ele percebe que ele teria que abandonar tudo o que ele construiu ao longo da sua vida, parece que ele dá para trás. Eu tenho amigos que tomaram decisões difíceis como esta. Um deles, quando se sentiu chamado por Deus no seu coração e ele já tinha conquistado algumas coisas. Ele era uma pessoa muito dedicada no seu trabalho, ele já tinha conquistado a confiança do seu patrão. Ele também era uma pessoa que estava recebendo um bom salário, ele já tinha conquistado a sua casa, estava vivendo com um certo conforto. Até o momento em que Deus lhe chamou. E no momento em que Deus lhe chamou, ele sabia que ele teria que abandonar o seu trabalho, que ele teria que deixar a sua casa para trás, e cursar teologia, e ir para aquele lugar aonde Deus queria que ele fosse. Porque quando Deus chama, você não sabe para onde vai. Quando Deus chama, você não sabe para onde Ele vai te levar. É como Ele virou para Abraão e falou: olha, sai da terra da sua família e vai para a terra que eu vou te mostrar. Tem que haver confiança. E aquele meu amigo, ele fez exatamente isso. Quando ele chegou diante do patrão com o seu pedido de demissão, ele virou-se para ele e falou: olha, está aqui. Eu queria pedir a minha demissão, eu quero agradecer a confiança. Ele perguntou: mas por que você está pedindo demissão, cara? Ele falou pelo seguinte: porque Deus me chamou para o ministério pastoral e eu não posso continuar a trabalhar aqui.
Aí sabe o que aquele patrão disse? Olha, eu não acredito nisso. Você é o meu melhor funcionário. Você é a pessoa mais dedicada que eu tenho. Justo agora que eu queria te dar uma promoção para você se tornar gerente da empresa. É aí que vem os gigantes. Porque agora que vem o desafio. Certamente o seu salário iria mais do que dobrar. Sabe, ele estaria aumentando o seu status ali na empresa. E ele estava diante de uma grande decisão, uma decisão que impactaria diretamente o seu futuro. Mas esse meu amigo, ele escolheu vencer aquele gigante, ouvindo a voz de Deus. Essa história é a história de um amigo meu que está pastoreando em Taubaté. Pastor Wellington Waldhelm. E Deus tem usado ele ali para discipular inúmeras vidas, para levar muitas vidas para Jesus. Sabe, ali naquele brilhante ministério que ele fez primeiro em Moreira César e agora ali em Taubaté. Se você estiver me ouvindo, Wellington, meu desejo é que Deus te abençoe muito, que Deus esteja fazendo frutificar o seu ministério e que a sua igreja possa honrar você e você seja plenamente abençoado onde você está. Pessoas assim, meus amados, são pessoas que estão em falta hoje. São pessoas raras, pessoas que abrem mão de tudo que possuem para seguir a Jesus. Se Jesus te chamar hoje, eu quero saber se você vai ouvir ao gigante ou se você vai confiar a sua vida em Deus. Samuel ouviu a voz de Deus e a difícil e arriscada decisão que ele precisava tomar se tornou mais fácil. Pela vontade de Deus, ele ungiu um jovem que não tinha nenhum perfil aparente para ser um rei. Era um moço que a Bíblia descreve como um moço ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Igual o Henrico aqui, ó. O moço só não é ruivo, né, Henrico? Falta só pintar o cabelo. O Henrico é o rapaz que está tocando baixo aqui para a gente. Belos olhos, boa aparência, não é? Era aquele, sabe, Davi era aquele moço, era aquele menino que aparentemente não demonstrava nenhuma capacidade para comandar um exército. Aparentemente não demonstrava que tinha nada de um guerreiro. Mas o Espírito do Senhor, porque Davi também era um homem fiel, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Samuel não sabia que ele estava diante de um matador de gigantes. Aquele rapazinho que ninguém dava nada por ele, era um matador de gigantes escolhido por Deus. Deus sabia, mas Samuel não sabia. E acho interessante porque lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29, fala o seguinte, o apóstolo Paulo relata assim, ó, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E aí eu lanço a você o nosso terceiro e último ponto da mensagem dessa noite. Gigantes são vencidos, não por pessoas capazes, mas por servos fiéis. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da história de Davi e Golias, que talvez você já conheça. E você pode conhecer essa história aí no capítulo 17 de 1 Samuel. Mas eu quero apenas destacar o que tornou Davi um matador de gigantes. E que você também pode ser um matador de gigantes se você colocar em prática o
conhecimento bíblico, conhecimento espiritual que Davi nos deixa como exemplo agora. Quando Davi estava no campo de batalha, ali diante de Golias, sendo desafiado, sendo desacreditado pelo seu oponente, Davi, ele respondeu com estas palavras. Veja só, ele diz assim, ó: todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês. Aí eu botei uma chave aí para ilustrar o que ele queria dizer. Vocês filisteus, vocês gigantes, em nossas mãos. Olha o que Davi está dizendo. Diga para a pessoa aí que está do seu lado na sua casa, assim também digo para vocês aqui dizerem uns para os outros, diga o seguinte: olha, a batalha é do Senhor. Diga de novo: a batalha é do Senhor. Querido, a batalha não é sua. As lutas não são suas. Os gigantes não têm poder contra aqueles que resolveram entregá-las nas mãos de Deus. Pare de ficar carregando fardos que você não tem forças para levar. Pare de ficar carregando, fardos que você acha que pode dar conta. Você está preocupado, meu amigo? Entregue o seu gigante a Deus. Você está com medo? Entregue o seu gigante a Deus. Você está cansado? Deixa Deus lutar esta batalha. Você não está sozinho. Deus, Ele está lutando cada batalha ao seu lado com você. Como está conosco. Ele não vai desamparar, porque isso é uma das promessas dEle. Ele não vai desamparar você. Os gigantes que se levantam vão ser derrotados em nome de Jesus. Tudo o que você precisa fazer é apenas se manter fiel ao Senhor, como fez Davi. A Bíblia diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira. Está lá, pode jogar na tela para mim, Ricardo. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, o que eles fizeram? Recuaram e fugiram. Davi, ele lutou com o que ele tinha nas mãos. É só isso que Deus pede a você. Lute com o que você tem nas mãos. Agora, quando a coisa fugir da tua alçada, quando você não tiver mais o que fazer, meu amado, entregue a Deus. Ele lutou com uma arma que necessitava ser recarregada. Uma funda era uma espécie de uma tira que dava voltas, e você colocava uma pedra no meio, você girava aquela pedra e soltava uma das pontas. E aí a pedra ia em disparo, mas você tinha que parar de novo, botar outra pedra e então girar. Se Davi errasse, isso poderia ser a sua morte, poderia ter lhe custado a vida. Mas Davi não pensou em errar, Davi pensou em Deus. Davi pensou que Deus estaria com ele. Muita gente se paralisa, deixa de fazer, deixa de viver, porque está pensando em errar, porque está achando que não vai dar conta, porque está com vergonha, porque acha, que não tem condições de fazer. Davi, se ele ficasse pensando nisso, ele não derrotaria Golias. Eu digo para você que é adolescente, que muitas vezes está cheio de vergonha, que muitas vezes está cheio aí de crises. Querido, Deus ama você, Deus quer usar você, se lance nas mãos dEle. Você, meu irmão, minha irmã, você que se critica, você que acha que não tem condição de fazer,
Você que fica se cobrando demais, apenas se lance, apenas confia, deixa Deus te usar. Davi precisou confiar para poder atacar Golias. Se ele não confiasse, ele realmente já estaria morto. E é interessante porque naquele tempo não era comum duelos serem travados sem espada. Ali não era um momento assim de batalhas de dois exércitos que vinham de lados opostos. Ali um homem desafiou um outro homem para duelar. E o duelo era feito através de espadas, escudos, lanças, a semelhança dos gladiadores romanos que lutavam no Coliseu. Sem armadura e sem espada, sabe o que Davi fez? Davi quebrou as regras. Davi, ele quebrou tradições, ele quebrou paradigmas, ele quebrou aquilo que todo mundo estava acostumado a ver. Ele venceu porque ele não teve medo de quebrar regras, de quebrar tradições, de quebrar paradigmas, para poder fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Deus queria usá-lo com uma funda, e ele foi com a funda. Ele não teve medo de ousar fazer algo novo. E eu quero dizer uma coisa para você, em tempos de crise, você precisa aprender a ser mais ousado. Parar de ficar comendo aquele mamão com açúcar e começar a se desafiar a comer coisas que você não gosta. Coisas que você vai ter que aprender a comer. Em tempo de crise, nós ouvimos ainda há pouco, no ano passado, um ano retrasado, um missionário aqui que veio testemunhar na nossa igreja. Uma cidade lá naquelas regiões africanas, aonde por não haver comida, as pessoas pegavam barro, amassavam o barro, botavam no sol e fazia tipo biscoitinho de barro para comer, para se manterem vivas. Em tempos de crise, nós temos que acabar com frescuras. Em tempos de crise, nós precisamos nos desafiar se nós queremos vencer os gigantes. Deus espera que nós o glorifiquemos com as nossas atitudes. E quando isso acontecer, os inimigos vão recuar. Os gigantes serão destruídos. E a crise vai se desfazer. Eu penso que esse é um tempo em que Deus está chamando a sua igreja para começar um novo tempo de avivamento espiritual. Um novo tempo em que ela se desafie para sair e proclamar, porque durante certo tempo nós estamos habituados a viver dentro do templo. Deus está nos chamando para onde estivermos, sermos igreja e pregarmos o evangelho àquelas pessoas que estão morrendo. Nunca se viu tantas vidas morrendo. É verdade que já houveram outras situações de crise, mas nesta nossa geração, nós estamos vendo diante dos nossos olhos muitas pessoas morrendo. Eu pergunto, essas pessoas tiveram a chance de ouvir falar do amor de Deus, do amor do Evangelho de Jesus Cristo? Você, meu amado, que está ouvindo, você que conhece a Jesus, você é responsável por avisar, por transmitir, por falar da esperança de uma outra vida, da esperança que a morte não pode roubar. Paulo dizia que o último gigante a ser vencido é a morte. Mas você só vai conseguir vencer esse gigante por meio da fé em Jesus Cristo. Somente Jesus pode te salvar da morte. Porque somente Ele tem poder para derrotar esse gigante. Se nesse momento você não escolher seguir a Jesus, e eu digo, na situação em que nós estamos vivendo, nós não sabemos quem é a próxima vítima. Você sabe
Aonde você vai estar se você morrer agora? Jesus está nos avisando nesse tempo. Tempos de gigantes, tempos de desafios, que é hora de nós não olharmos para a aparência das coisas, que é hora de nós colocarmos nossa vida completamente em confiança em Deus, que é hora de nós realmente deixarmos que o Senhor dirija os nossos passos, de ouvirmos a sua voz. A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o seu coração, como fizeram os israelitas quando estavam no deserto e acabaram morrendo todos ali, sem terem herdado a promessa. Comece agora mesmo a consagrar a sua vida a Deus e a permitir ser usada por Ele. Permitir que a sua vida seja usada por Ele. Acabe com esse medo e comece a confiar em Jesus. Realmente temos que ter prudência, temos que ter prudência. Temos que sair com as máscaras, sim. Não porque tememos nossas vidas. Se você é um cristão, você tem que também se preocupar com a vida do seu próximo. Eu digo, eu não uso máscara somente para me proteger, mas para proteger quem está do meu lado. Mas também não tenho que viver numa neurose. Eu tenho que começar a viver dentro dos planos de Deus. É nesse tempo que eu tenho que começar a consagrar a minha vida, o meu coração, e parar de ficar vivendo pelo medo, pela aparência das coisas. E começar a sonhar e a saber que Deus está com seus anjos ao redor de mim, acampando-se ao redor de mim para me guardar, para me proteger, como Ele fez com Eliseu, protegendo de um grande exército invisível. Um grande exército, que era tão grande que não dava para ver a sua extensão. Mas Deus então revelou para Eliseu e para o seu servo o grande exército também invisível que estava ao seu redor, para protegê-lo, para guardá-lo e para pôr em fuga todos os seus inimigos. Gigantes são desafiados através da fé. Gigantes são vencidos por se ouvir a voz de Deus. Gigantes são vencidos quando nós controlamos nosso medo e paramos de olhar para a aparência. Gigantes são vencidos quando nós depositamos a nossa vida e a nossa confiança em Jesus. Quero convidar você a fazer isso. Senhor Deus, estamos chegando ao final desse nosso encontro. E eu não sei quais são as pessoas que estão conosco agora, Senhor meu Deus. Mas eu quero pedir que nesse momento, meu Deus, haja um despertar do coração e um renovar da sua confiança em Jesus agora. Mais do que tudo, meu Deus, se há alguém que estava afastado e precisa se reconciliar, porque sabe que o caminho que está escolhendo é um caminho que não tem volta, Pai, um caminho que não dá certo. É um caminho que já foi experimentado, meu Deus, um caminho que realmente, meu Deus, não está trazendo paz ao coração. Vocês estão colocando a sua confiança em esperanças furadas, como dinheiro, como poder, como, ó Deus, a fama, ó Deus, que não possam, ó Deus, continuar nessa trajetória, Senhor. Se há pessoas que estão, Senhor meu Deus, agora, orando, Senhor meu Deus, comigo, estão dizendo: eu tenho sentido com medo, mas o Senhor, eu escolho nessa noite, porque eu ouvi Tua voz, e eu tenho crido que essa palavra é para mim, e eu quero agora, Senhor meu Deus, me entregar nas Tuas mãos, nos Teus braços, descansar no Seu cuidado. Ó Deus, eu peço que o Senhor estenda agora as Suas mãos sobre essas vidas e as abrace, com um abraço que a gente não pode dar, mas aquele abraço, meu Deus, que as faça perceber
Que o teu poder agora se manifeste em suas vidas, ó Pai. Nesse momento, em nome de Jesus, Pai, que haja salvação, que hajam pessoas que estão dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego-me, Senhor meu Deus, a Ti, eu jogo de lado minha falta de fé, minha falta de confiança, eu jogo de lado meus temores, eu vou parar de reclamar, Senhor, quero abandonar tudo aquilo que eu sei que é contrário à Tua vontade. Nesse momento, ó Deus, eu estou deixando os gigantes nas Tuas mãos e estou me entregando a Ti. É exatamente isso, Senhor meu Deus, que nós clamamos agora e oramos a Ti, Pai. Que estas vidas sejam acolhidas na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo e você tomou uma decisão por Jesus, por jogar fora toda a sua insegurança e agora assumir a confiança que Deus lhe dá, queria incentivar você a entrar na nossa plataforma exclusiva. Eu vou pedir que você procure o link que nós temos lá no Facebook. Nós compartilhamos esse link da nossa plataforma exclusiva e você vai lá e vai confirmar a sua decisão de seguir a Jesus, de colocar a sua confiança. Nós queremos estar do seu lado, orando com você também. Coloque seu pedido de oração, nós vamos continuar orando por você. Deixe Deus conduzir a sua vida, a sua história.